Já pega aí a sua Bíblia aí, por gentileza, queridos. Em nome do Senhor Jesus, eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Será uma palavra, não será uma palavra extensa, mas também não será uma palavra breve. Tá certo? Espero que seja uma palavra dentro do tempo hábil que foi planejado. Tá certo? Que depois a gente possa ver se a gente consegue terminar nossa reunião pelo menos aí uns 15 minutos antes, que eu gostaria de sentar com a junta diaconal. Tem algumas coisas que a gente precisa tratar, tá certo? Mas nós temos que ministrar a palavra do Senhor porque é a marca da igreja, não é? A palavra de Deus. Sem a palavra de Deus nós não somos igreja. Não é isso? Nós vamos nos tornar um clube, vamos nos tornar uma associação, talvez uma ONG, mas com a palavra de Deus nós nos tornamos igreja. Amém? Então pega a sua Bíblia aí, por gentileza, em nome de Jesus Cristo. Pega a sua Bíblia, irmão. Já abre lá no Evangelho segundo escreveu João. O Evangelho do João. Amém? Isso. Lá no Novo Testamento, você vai encontrar Mateus, Marcos, Lucas e o João. Glórias a Deus. Isso. Evangelho de João, já abre aí no capítulo de número 6, deixa abertinho aí. Nós vamos conjecturar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Tá? Evangelho de João, capítulo de número 6, deixa aí, já eu digo qual os versículos, que a gente vai fazer a leitura. Amém, queridos? Amém. Glórias a Deus. O tema da mensagem hoje é: o que Jesus é para nós? É uma pergunta, tá? É uma pergunta que nós vamos chegar à resposta até o final dessa mensagem. O que Jesus é para nós? Vamos repetir esse tema? Vamos, diga, o que Jesus é para nós? Essa pergunta, ela precisa ser feita regularmente pelos crentes, por nós que estamos na igreja. Essa pergunta precisa ser feita regularmente em nossas vidas. O que Jesus é para nós? Tá? Nós vamos estar trabalhando hoje em cima do livro, tá, escrito por João. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos e João escreve as boas novas para a igreja. Dos 4 evangelhos, dentre os 4 evangelhos, o mais profundo, o mais teológico, tá, e o mais complexo de se estudar é o Evangelho de João. Porque o Evangelho de João, ele é escrito, queridos, para um povo que precisa buscar o conhecimento, tá, por não ter nascido aos pés de Jesus, aos pés de Deus, né? Através dos ensinos judaicos. Pelo povo que até então era pagão, gentil chamado, não tinha um fundamento a respeito de Deus. Deus levanta João. João, de todos os apóstolos, foi o que morreu de velhice. Os demais foram mártires. Os demais foram executados. João morre de velhice. E é a João que Deus dá a revelação do Apocalipse. João tinha uma intimidade com Deus muito grande. Não é? E João ficou famoso sendo o amigo de Jesus. João escreve o Evangelho para a igreja, e esse Evangelho que João escreve para a igreja nos deixa com algumas indagações. Esse Evangelho, à medida que nós vamos estudando, a gente começa a fazer uma série de perguntas e que requer uma exegese profunda para poder compreender. Tá certo? Esse Evangelho de João, queridos, ele já começa dizendo no capítulo 1 e versículo 1 assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. João começa o Evangelho dizendo poeticamente, trazendo poeticamente à memória Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele era o Verbo de Deus a ponto dele vir encarnado para ensinar, para falar dos céus, para falar da palavra de Deus aos homens. João começa o seu evangelho dizendo assim: no princípio era o Verbo,
E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí o versículo 13 ele diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando Deus decide criar, quem entra em ação, diga Jesus. Porque quando Deus decide criar, é Jesus Cristo que começa a agir através do verbo, dizendo: haja o firmamento. E a partir daí passou a existir o firmamento. Haja a porção seca. E a partir daí passou a existir. Isso quer dizer que se Jesus, ele é o verbo, e esse verbo, ele é ativo, ele tem uma, como é que eu posso dizer? Esse verbo de Deus, ele tem um poder de ação. Isso significa que tudo que Jesus diz, precisa ser considerado. Amém? Amém. Porque Jesus não é simplesmente uma pessoa que fala aquilo que quer falar. Porque nós falamos aquilo que nós queremos falar, não é isso? E às vezes a gente fala até aquilo que a gente não quer falar. Principalmente quando a gente está bravo, né? Às vezes as pessoas irritam a gente e a gente acaba falando o que a gente não quer falar, certo? E aí Paulo ele exemplifica bem isso, dizendo assim: o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Porque nós somos seres humanos errantes. Jesus, o verbo de Deus, que estava presente no ato da criação, e que a partir da verbalização da ideia de Deus, o próprio Jesus, tudo o que existe passou a existir a partir dele, a partir de Jesus. Mas a pergunta é: o que Jesus é para nós? O que Jesus é para nós? Cada pessoa faz uma ideia de Jesus. Cada pessoa tem uma forma de pensar sobre Jesus. Cada pessoa tem uma definição a respeito de Jesus. Talvez se alguém responder assim: pastor, Jesus é para mim a salvação. Ora, é exatamente isso que ele é para nós. Não é? O Deus Salvador, o eu sou salvação. Esse é o nome literal, não é? Esse é o nome literal do Filho de Deus. Yahushua, eu sou salvação. O que Jesus é para nós? Esse tema é para uma meditação. E eu quero trazer aqui 3 definições. Eu quero trazer aqui 3 motivos importantes que precisam estar na mente do crente a respeito de Jesus. Porque se não tiver na mente do crente esses 3 motivos, então Jesus não representa. Para que Jesus possa representar alguma coisa, nós precisamos considerar esses 3 motivos. O primeiro motivo: o que Jesus é para nós? Jesus é a palavra de confronto. Eu começo por aí, por quê? Porque está aí uma coisa que nós não queremos, queridos, é ser confrontados. É assim ou não? Nenhum de nós queremos ser confrontados. Nós queremos o tempo todo, tá? Ficar quietinho, fazendo aquilo que a gente sempre fez, na rotina da nossa vida. E nós não queremos que ninguém chegue e diga para a gente que a gente está fazendo alguma coisa errada, que a gente está falando alguma coisa errada, não é? Porque está aí uma coisa que o ser humano não gosta, é de ser chamado a atenção. Nós não gostamos disso. E eu não sou diferente de vocês, não, eu não gosto disso. Quem não gosta de ser chamado a atenção? Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Jesus Cristo ele veio com um propósito muito definido a priori, que é de confrontar a humanidade. E está aí um grande problema, é a gente aceitar o confronto de Jesus. Eu quero pegar aqui de exemplo agora João, no capítulo 6, a partir do versículo 60, tá? Que nós vamos ver
o quão pesado é os ensinos e os argumentos de Jesus. Os ensinos e os argumentos de Jesus são pesados, e pesados para todos nós, seres humanos. Agora, existem aquelas pessoas que dão o braço a torcer e admitem, estou precisando disso mesmo. E já existem aqueles outros que dizem, não, sabe uma coisa? Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero mesmo, pronto, acabar. É assim ou não é? Existem duas classes bem definidas de pessoas, né? Aqueles que entendem a palavra e se submetem a ela, compreendendo que realmente aquilo é o melhor a ser feito, e aquelas que continuam na dureza do coração e não se permitem a mudança. Nós temos bem definido as duas classes. Será que a gente pode definir como os de direita e os de esquerda? Pode ser, né? A verdade é que acaba sendo trevas e luz. Não é assim? Acaba sendo joio e trigo. Entende que está bem definido pela palavra do Senhor esses dois grupos? Lógico que nós que estamos na presença do Senhor, nós optamos por aceitar essa palavra. Mas saiba que existe uma infinidade de pessoas ao nosso redor, inclusive parentes, amigos de trabalho, não é? Pessoas na escola. Em todos os segmentos, nós vamos encontrar pessoas que são opostos de nós. E essas pessoas que são opostos de nós, queridos, pode ter certeza, vão olhar para nós e vão dizer que nós somos pessoas manipuláveis. Por quê? Porque a gente não faz tudo o que a gente gostaria de fazer. E a gente para um pouquinho em alguns momentos da vida e reconhece que a gente precisa de Jesus. É assim ou não é? Essas pessoas não vão compreender o nosso comportamento. Elas não vão entender o porquê nós servimos uma igreja, porquê nós estamos regularmente congregados, por que a gente ouve a palavra, por que a gente ora, por que a gente se aconselha uns aos outros, por que a gente recebe doutrina. Essas pessoas não vão compreender porque elas acham que cada um tem o direito de fazer o que quer. E na verdade Deus deu esse direito para nós, não é? De fazermos o que a gente quer. A Bíblia diz que nós temos o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? Tá? É o poder de decisão. Nós temos o poder de decisão nas mãos. Agora, nós podemos decidir pela luz, mas também podemos decidir pelas trevas. Não é verdade? É uma decisão nossa. Amém? Jesus ele veio para confrontar a humanidade. Jesus ele veio justamente para poder bater de frente com a gente, para a gente poder parar um pouquinho para pensar no que nós vamos fazer a partir daí. Jesus fez justamente, tá? Jesus fez esse confronto acontecer entre a razão humana e a palavra que ele estava trazendo. O entendimento humano e os ensinos dele. Isso entrou em choque. E entrou tanto em choque que acontece isso agora que a gente vai ler aqui. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 60, que diz: muitos dos seus discípulos, e o que é interessante é que o versículo começa dizendo que são muitos dos seus discípulos. Não está falando daquelas pessoas que não eram seguidoras. Está falando daquelas pessoas que já haviam aceitado a palavra de Jesus, tá? E que agora vão ter um comportamento muito interessante. O texto diz, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Versículo 61 diz, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Versículo 63 diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. São vida. O que Jesus está dizendo? Que a palavra que ele veio trazer, além de espiritual, é
Veja, a palavra que Jesus está emitindo, ele é o verbo de Deus. Quando se disse lá no começo, hajam as aves dos céus. E porque essa palavra é espírito e vida, as aves passaram a existir. Jesus não é qualquer pessoa. Jesus, ele é o verbo de Deus aos homens. E se Jesus ele está dizendo para nós, se Jesus está dizendo para nós, em meu nome vocês expulsarão demônios, o que vai acontecer, queridos? No nome dele, nós expulsaremos demônios. Veja, não é pela minha capacidade nem pela sua, mas é porque Jesus é o verbo de Deus, e se a palavra que ele está transmitindo, ela é espírito e vida, eu preciso crer nisso. Você precisa crer nisso, porque a partir daí, queridos, o sobrenatural vai acontecer. A partir desse momento que nós entendemos que Jesus, ele é a palavra ativa de Deus, que além de espiritual, é vida. Diga espiritual e vida. Amém? A partir dessa palavra de Jesus, nós deixamos de ser seres apenas material e passamos a ser seres espirituais também. Porque a partir da palavra de Jesus, nós nos tornamos espirituais. E aí essa palavra é tão poderosa que ela é capaz de nos tirar da morte para a vida. Você está entendendo isso, querido? Se nós estávamos em morte, hoje, a partir do momento que nós aceitamos essa palavra, nós passamos a estar em vida. E é pouca vida? Não diga, é em abundância. Porque Jesus, ele é o verbo. E ele está dizendo, olha, o que eu digo, todos os meus ensinos, todas as minhas palavras são espírito e vida. Mas isso não quer dizer que essas palavras não vão confrontar a gente. Vai confrontar a gente o tempo todo. Nós conseguiremos ser perfeitos, sim ou não? Não. Mas nós temos que nos aproximar o máximo possível, né? O mais que a gente puder. Porque esse é o propósito, de nós nos esforçarmos para chegarmos ao ideal. Lógico, nós não chegaremos ao ideal, mas a luta é para nos aproximarmos o máximo que der, o máximo que a gente puder, queridos. Então, o que Jesus é para nós? A primeira coisa que Jesus é para nós é o confronto entre a verdade de Deus e a nossa realidade. Mas confrontar o quê? Olha, confrontar a nossa formação, porque a palavra de Deus, que é Jesus, ele veio para confrontar a nossa formação. Como nós fomos formados? Eu, no Espiritismo. Vocês, eu não sei. Eu não sei que filosofia religiosa vocês foram formados. Mas Jesus veio para confrontar todos esses ensinos que eu recebi erradamente e que fez a minha cabeça trabalhar de forma errada, compreendendo valores trocados, ora, achando que a luz eram trevas e até em alguns momentos achando que as trevas eram luz. Quem está entendendo o que Jesus veio fazer? Ele veio confrontar a nossa formação, veio confrontar a nossa cultura. Por que a nossa cultura? Quantas pessoas hoje ficam presos a fábulas, a contos aí que ninguém sabe de onde veio, de ideias aí, aquelas historinhas que vêm falando a respeito de situações do nosso dia a dia. Eu já citei isso aqui várias vezes, né? O dente de leite, jogar no telhado, essas coisinhas. Isso são valores culturais que não têm fundamento nenhum, queridos, e que vem trazer alguma coisa de bom para nós. Na verdade, isso é escravidão, porque a gente fica escravizado desse tipo de cultura. Jesus veio confrontar a nossa cultura. Jesus veio confrontar também o nosso ego. Pensa que o nosso ego é um negócio muito pesado para nós, que a gente fica naquela ideia nossa, não, a minha ideia é essa, a minha ideia é assim, eu penso desse jeito, é desse jeito que eu acho, e a gente fica naquela guerra, querendo relutar para não aceitar o confronto de Jesus.
não querendo aceitar. Porque nós nos moldamos, queridos, nas nossas ideias. O problema é que quando a gente se isola dentro das nossas ideias, nós não nos permitimos aprender. E se a gente não se permite aprender, a gente pouco vai avançar. A palavra diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E para crescer no conhecimento, eu tenho que abrir meu coração. Eu tenho que abrir a minha mente. Eu tenho que me permitir. Ora, a ideia de pregar de Jesus Cristo ao povo pagão era muito ruim para os discípulos. Porque eles achavam que eles tinham um monopólio de Deus. Eles saírem de Israel para pregar em outros povos, olha, isso é uma loucura na mente deles. Tanto que os apóstolos não foram pregar em outros povos. Deus precisou levantar o apóstolo Paulo para pregar a outras nações. Porque às vezes a gente se torna monopolizador de Deus. Os judeus, eles eram e são ainda hoje, numa ideia geral, monopolizadores de Deus. Eles acham que o mundo não tem Deus. Mas Deus tem nos alcançado através de Jesus Cristo, através do Verbo. Sim ou não? Sim. E é esse Verbo que chegou ao nosso coração. Aleluia. E nos deu a oportunidade de nos aproximarmos de Glória Deus. a Deus. Amém, queridos? Amém. Então Deus, Ele é poderoso. O texto continua dizendo assim, olha, o versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O versículo 66 diz assim: à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Se nós formos parar para analisar a palavra do Senhor Jesus, muita coisa a gente não vai concordar. Muita coisa a gente não vai querer aceitar e muita coisa nós vamos querer rasgar da Bíblia e jogar fora. Porque todo mundo tem a sua própria ideia sobre tudo. É ou não é? Basta dizer que existe um ditado popular a ponto de nos definir como cada cabeça uma sentença. Por quê? Porque cada um pensa a seu modo. Cada um pensa a sua maneira. As pessoas, no geral, se comportam a partir do que está acontecendo dentro da sua cabeça. Se dentro da cabeça está acontecendo uma tempestade, essa pessoa se comporta como se o mundo todo estivesse em confusão. Não é assim? E tem pessoas que estão felizes, porque por dentro está feliz, e encara como se o mundo todo estivesse feliz. Por quê? Porque nós somos pessoas, no geral, tá, que vivemos intensamente os nossos momentos, o que está acontecendo aqui dentro. Às vezes a gente está aborrecido, mas a gente se depara com uma pessoa que está feliz. Não é assim? A questão toda é quem vai ser mais forte, né? Às vezes a pessoa que está aborrecida consegue entristecer o feliz. Mas na verdade deveria de ser o contrário. O que está feliz deveria de comover o entristecido a se tornar feliz. Mas parece até que o mal prevalece, né? E sabe por que parece que o mal prevalece? Porque nós somos tendenciosos a dar mais atenção ao mal do que ao bem. Se nós abrirmos lá a televisão, ligarmos a televisão, as notícias vão ser de coisa boa? Não. Vai aparecer alguma notícia lá que abriu não sei quantas igrejas no Brasil nos últimos anos? Vai aparecer lá quantas pessoas aceitaram Jesus e se dobraram diante do altar do Senhor chorando e passaram a ter uma novidade de vida? Não. Vai mostrar lá as ONGs distribuindo cesta básica, né? Fazendo aquele negócio, aquelas ações sociais para dar banho, para colocar remédio na ferida de quem está machucado. O que nós vamos ver na televisão é o quê? Morte, fúria, não é? Nós vamos ver o mal agindo. E nós aprendemos isso desde pequenininho, a nos acostumarmos com o mal. Eu me lembro de uma época em que eu fiquei impressionado de ver pela primeira vez um cara morto na rua. Eu tinha uns 5, 6 anos de idade.
Eu vi um cara morto, passamos de ônibus, eu vi o sujeito morto, eu fiquei impressionado semanas de ver aquele corpo. Hoje até os desenhos animados saem sangue. Você coloca um desenhozinho animado pensando que é um negócio educativo para criança, o sujeito dá um soco no outro e o sangue espirra. É assim ou não é? A gente consegue ver em filmes hoje assim, em horários de acesso para todo mundo, durante o dia, filmes onde alguém arranca a cabeça do outro. O jornal O Povo do Rio de Janeiro dos anos 90, eles pegavam as bancas e colocavam, tudo vinha sempre na primeira página, né? Aquele monte de cadáver, colocava assim. Exatamente. Sempre você chegava na banca, criança, já havia tudo isso ali. Porque a tendência é de valorização ao mal. E nós nos acostumamos com isso. Tanto é que uma afinidade crente, quando sabe que alguém foi baleado, corre para cima para saber quem foi, né? Engraçado que não corre para lá para tentar ajudar o baleado a ser socorrido. Corre lá para lá para saber quem foi baleado. E tirar a foto para mandar para os amigos. Pronto. Infelizmente. É assim, não é? A pergunta é, nosso coração está cheio de quê? De coisa boa ou de coisa ruim? Se nós vamos parar para analisar direitinho, está bem balanceado esse negócio? Está muito balanceado esse negócio. Porque às vezes a gente não gosta desse tipo de mal. Às vezes a gente faz um comentáriozinho a respeito dessa pessoa. Às vezes a gente dissemina lá um negocinho contra alguém. A gente joga uma piadinha. E quantas vezes, né? A gente se comporta como um disseminador de contenda. Se nós formos parar para analisar, nós temos um contexto dentro de nós de malignidade, porque nós aprendemos a sermos maus. Aprendemos a sermos ruins. E uma vez ou outra acontece, queridos, da gente sair da espiritualidade que Deus nos deu para a malignidade que existe no nosso próprio coração. E aí, na verdade, a gente precisa de quem? Diga Jesus. Jesus. Nós precisamos de Jesus. Amém. Somos carentes de Jesus. Amém. Sabe por quê? Porque Ele vem. O que Jesus representa para nós? Jesus representa a palavra de confronto. É aquela palavra que vai vir para dizer, opa, não é assim que você tem que ser. Opa, desse jeito não dá. Opa, não é desse jeito, meu filho. Então a palavra de Jesus é o tempo todo confronto para nós. E a gente precisa dessa palavra de confronto, sim ou não? Sim. Senão a gente sai do caminho. A gente precisa dessa palavra de confronto para a gente se manter no caminho. O que Jesus é para nós? Em segundo plano, Jesus é a direção certa. Jesus, ele diz aqui no capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, ninguém vem ao Pai se não for. Então, em segundo plano, o que Jesus é para nós? Jesus é a direção certa. Aleluia. Ah, mas eu sou todo errado. Mas continue na direção, que é Jesus. Amém. Ah, mas a minha vida é toda bagunçada. Mas continue em Jesus. Agora, o que é esse caminho? É interessante, queridos, que Jesus ele diz que ele é o caminho, né? Mas ele diz também, aqui no capítulo 12, versículo 46 e 47, quero ler com você, capítulo 12, versículo 46 e 47, ele diz assim, ó, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crer em mim não pereça nas trevas. O 47 diz, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Jesus está dizendo assim, eu sou o caminho, mas agora ele está dizendo, eu sou também a luz. O que Jesus está querendo dizer para mim e para você, além de que ele confronta a gente, ele está querendo dizer, olha, eu vou dar para você uma direção para você seguir, mas eu vou iluminar esse caminho para você não pisar em qualquer coisa.
Quando Jesus diz assim, eu sou a luz, ele está dizendo, olha, eu vou trazer à tona para que você veja e você consiga discernir, tá? O que vai ser bom e o que vai ser ruim. Porque se não tiver a luz, nós vamos cair no buraco, sim ou não? Sim. Se não tiver a luz, a gente vai pisar numa serpente? Se não tiver a luz, a gente não vai tropeçar numa pedra? Por que Jesus diz, eu sou o caminho, mas ele diz, eu sou a luz? Ele está dizendo, eu vou mostrar para você a direção, mas eu vou iluminar esse caminho para você ter a certeza que é o caminho certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Jesus quer que haja uma certeza na gente, que a gente está fazendo a coisa certa vindo para a igreja. Que nós estamos fazendo a coisa certa, meditando na palavra. Que nós estamos fazendo a coisa certa, orando, nos consagrando, fazendo força. Ora, seremos perfeitos? Não, mas nós estamos fazendo a coisa certa, nos esforçando. Jesus quer nos dizer que Ele está iluminando o caminho para que a gente tenha plena convicção. Esse é o caminho certo que eu preciso seguir. Glória a Deus. Quando uma pessoa não está nos caminhos de Jesus, fica como uma folha seca, né? Não sabe qual vai ser o futuro, não sabe se vai conseguir vencer, não sabe se vai prosperar. Nós temos tantas promessas. A palavra do Senhor faz promessas para a nossa vida financeira, a palavra do Senhor faz promessas para a nossa vida espiritual, para a nossa vida material, para o nosso corpo. A palavra do Senhor faz promessas para a nossa família, a palavra do Senhor faz promessas em todas as áreas. O que Jesus está querendo dizer, olha, isso daí é uma luz, para que venha à tona, para que seja claro na tua mente que o certo é fazer, é continuar na presença do Senhor. Esse é o certo a fazer, porque se sairmos, queridos, certamente a nossa vida virará uma bagunça. Aí talvez você diga, mas a minha vida está uma bagunça. Você é que pensa. Você é que pensa que a sua vida está uma bagunça. Uma vida bagunçada é a vida do Lula. Aquela está uma bagunça. A nossa vida, queridos, está nas mãos do Senhor e nós só precisamos abrir um pouquinho o coração e a mente para aprendermos a administrar essa vida que a gente tem. É só isso, é administração. É só aprendizado para como lidar com as coisas. Nós precisamos apenas aprender a lidar com as coisas, porque nós estamos no caminho certo. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas Jesus, o que Jesus é para nós? Jesus também é para nós um sustento nesse caminho. Olha só que coisa interessante. Jesus ele vem para confrontar a nossa realidade. Jesus ele diz, olha, a partir desse confronto ele me diz, olha, eu quero que você caminhe por aqui. E aí ele dá uma lanterna para a gente poder ver o caminho. E ele ainda diz assim para nós, olha, João capítulo 6, aqui no capítulo 6, e o versículo 48 e o 51. Olha só, João capítulo 6, versículo 48, que diz assim, olha, eu sou o pão, olha o 51 que ele diz, eu sou o pão vivo que desceu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus está dizendo assim, ó, eu vou confrontar, eu vou mostrar para você por onde você tem que ir, vou te dar uma lanterna para iluminar esse caminho, para você não se perder, porque o caminho é esse. Mas não se preocupe, porque eu sou o pão. Aí está dizendo assim, vou prover o sustento nesse caminho. Aleluia. E como se não bastasse o pão, ele diz agora no capítulo 4 e versículo 10. Capítulo 4 e versículo 10 de João, ele diz, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, a quem é que te pedes, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus está dizendo, olha, para a samaritana, eu te peço água, mas se você soubesse quem está te pedindo, tu me pedirias e eu te daria água viva. Jesus está dizendo, olha, eu confronto, bato de frente com você, por causa da tua cabeça dura, porque você é um cabeção,
Diga, cabeção. Cabeção. Eu sou cabeção. Quem é cabeção? Nós somos cabeção mesmo, irmão. Às vezes a gente diz que não, mas a gente é cabeção. Aí Jesus diz, eu confronto você. Para quê? Para te mostrar um caminho. Nesse caminho eu te dou uma lanterna para você seguir bem direitinho e não se desviar. Mas nesse caminho não se preocupe, porque eu sou o pão, eu vou te alimentar. E se você tiver sede, eu sou a água para matar a tua sede. Jesus está dizendo assim, olha, se você vier por mim, chegará a Deus. Chegará a Deus. O Senhor, Ele está dizendo para nós, queridos, nessa noite, que nós estamos fazendo a coisa certa. Por mais que pareça que não. Porque às vezes parece que não, né? Às vezes parece que não. Às vezes o nosso coração está dividido entre a igreja e o mundo. Porque essa é a natureza humana, queridos. Às vezes até a gente opta por coisas que não são a igreja, né? Às vezes a gente prefere até tirar umas férias da igreja. Acontece muito. Mas o que Jesus está querendo dizer para nós? Que é esse o caminho. E eu quero acrescentar, esse é o único caminho. Não existe outro. Então, para que eu possa sair daqui bem satisfeito com a resposta de vocês, tá? Eu vou dar a minha, depois vocês deem a de vocês. O que Jesus é para nós? Eu digo, tudo. Eu não sei qual é a resposta de vocês, então eu quero perguntar para vocês: o que Jesus é para nós? Tudo! Receba essa palavra no teu coração, em nome de